Mas tem gente que finge, né? Tem gente que finge que não achou engraçado, que não pensa coisa errada. Tem gente que consegue fingir pra não ir pro gulag, que é o nosso, que hoje é o cancelamento, né? Alguns conseguem fingir, mas nem todo mundo. Mas o meu medo é Não passa pela cabeça dos caras, será que pode ter gente e muita gente que simplesmente não acha engraçado mesmo? Saca a arrogância? Saca a arrogância? Quer dizer, todo mundo é obrigado a achar engraçada a piada merda que você contou. Vou dizer uma coisa pra vocês, eu sou um cara, né, millennial, né? É assim que chama, eu acho, né? Então, nasci lá em 81, numa época que ainda não havia preocupação, ou pelo menos tanta preocupação, em melhorar esse ambiente do humor. Então, se tinha muita piada reforçando as estruturas de opressão. Então, era um padrão a piada com o oprimido. Eu cresci vendo isso ser reproduzido. Então, piada racista, homofóbica, misógina, sempre foi o padrão. E veja, é natural, então, se eu cresci nesse meio, tu tinha ali toda uma superestrutura, né, ajudando a moldar o meu intelecto, seria normal que eu achasse isso engraçado. E de fato, achava. Mas o que que eu estou querendo dizer? Qual o ponto? A partir do momento que a gente começa a entender e a gente começa a pensar, poxa, né, esse tipo de brincadeirinha acaba reproduzindo estruturas que não são legais. E aí a gente começa a entender que, poxa, de repente não é necessário esse tipo de reprodução, tem outras formas de fazer isso. E aí, galera, se a gente de fato está disposto a compreender, as coisas, inclusive, começam a perder a graça. Então imagina para os mais jovens que já nasceram num mundo que já conseguiu entender que a gente pode melhorar, que a gente pode evoluir, que a gente não precisa repetir as mesmas merdas para sempre, né? E o humor reaça tem isso, porque isso é um fenômeno totalmente reacionário. Disso que eles estão falando ali, né? Das pessoas fingirem que não acham graça, etc e tal. Porque, na verdade, como são reaças conversando, eles partem do princípio que todo mundo também é reacionário. Ou seja, que todo mundo acha que o seu mundinho do conforto é aquilo que deve ser para sempre, ou que é o que deve ser melhor. Né? Por quê? Porque não são atingidos por essas questões. Né? que muitas pessoas comecem a fingir. E a gente começa a fingir um pro outro que a gente não acha engraçado certas coisas. E daqui a pouco isso vira uma sociedade completamente falsa. Isso é bom. Sabe o que isso significa? Menos concorrência. Nossa E menos gente. senhora, nossa senhora. Tem horas assim que, eu não sei, é uma metralhadora de um lado, uma metralhadora do outro. Falsa, quer dizer, se as pessoas pararam de achar graça de piada racista, as pessoas são falsas? Aí vem o outro e diz, não, mas isso é bom. É bom, é bom. Vamos ver, como é que ele vai justificar essa merda? Vamos ver. No show também. Não, Hum. não sei. Mas eu adoro Ah, quando não eu vejo sabe. comédia. Por Você exemplo, vai outro dia eu ter vi gente o no show. Roda Viva. E eu não tenho problema em falar porque é público, né? E o Porchat tava lá dizendo que o politicamente correto é ótimo. Que ele é a favor do politicamente correto. Eu adoro ouvir isso de comediante, porque significa menos concorrência. Ah, por Significa quê? ótimo. O cara vai se domar, vai ficar cada vez mais sem graça. Tem mais espaço pra quem quer ser comediante de verdade. Então, quando Saca assim, ó, o cara é tão arrogante, tão autorreferenciado, porque ele tem público, por quê? Porque a ideologia estimula, né, a crença reaça, então ele tem público, o público reaça. Lógico que tem, e vai ter sempre no capitalismo. Aí porque ele tem público e reaça, ele acha que quem não é reaça não tem. A gente tá vendo há quantos anos, gente? Tá? A gente tá vendo... Eu sempre dou o exemplo do Porta dos Fundos porque é o exemplo mais conhecido. Onde eles entenderam, não, a gente pode fazer a piada com o opressor, não com o oprimido. É só uma das N formas de não recorrer a um expediente que reproduz as opressões, sem perder a graça. Olha o sucesso que eles têm. Vamos dar um exemplo mais recente, choque de cultura. Qual o expediente? A ironia, o deboche. Eles pegam um estereótipo, né, daquilo que é opressor na sociedade e debocham e ridicularizam, ou seja,
acaba no mesmo fim da turma do Porta dos Fundos. Ou seja, piada com o opressor, não com o oprimido. Isso é só uma das formas que mostra que pode fazer sucesso, pode ter público e não precisa reforçar estruturas que fazem mal para tanta gente. Porque esse mal não é um mal em abstrato, galera. Porque quando a gente reforça racismo, a gente está reforçando estruturas que impactam diretamente a vida das pessoas. É a pessoa que tem mais dificuldade para conseguir emprego, é a pessoa que toma mais enquadro da polícia, é a pessoa que tem mais sofrido com o encarceramento em massa, é a pessoa que vai ter mais dificuldade de ter uma promoção na sua empresa, no seu emprego. Isso são elementos concretos que prejudicam a vida das pessoas em função das estruturas que esse tipo de piadinha reforça. A vida, olha o que nós matamos por ano de pessoas trans. A sua piadinha, que reforça essas estruturas, ajuda a continuar essa matança. Para quê? Para você que não sofre com nada disso, poder fazer o seu dinheirinho, a sua piadinha, explorando o conservadorismo e o reacionarismo de uma sociedade que estimula conservadorismo e reacionarismo a partir da ideologia, que precisa reforçar o capitalismo, portanto, é uma ideologia reacionária. É uma ideologia conservadora.